Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho, de como funciona uma rotina de uma agência de viagens home office com serviço de gestão de milhas, Então, cara, hoje o dia foi puxado, teve muita demanda, e aí resolvi compartilhar com vocês um pouquinho, dessas demandas aqui, para vocês entenderem como é que a gente lida, com diversas situações, e como é que a gente trata isso aqui dentro da nossa agência, Então, deixa eu abrir aqui minha listinha de tarefas de hoje, Então, por exemplo, a gente começou com uma cotação para um cliente nosso de São Paulo, que está indo para Europa com a namorada. A gente já mandou, ele já pagou, a gente já emitiu. A gente mandou uma cotação para uma cliente da agência, a gente mandou, não deu retorno, O amigo de uma cliente da agência também, por indicação, pediu uma cotação, a gente já mandou, ele disse que vai analisar para dar retorno, Uma prima minha também pediu, mas estava muito caro no período que ela queria viajar, ela desistiu da viagem. Um colega de um curso que eu fiz de oratória, final de semana passado, ou foi retrasado? Acho que foi retrasado. Está indo morar na Europa, também pediu orientações, está indo com pet, com tudo. Aí liguei para ele, passei todo o que ele precisa de documentação, os preços de embarcar com pets, a gente mandei a cotação do voo, tudo direitinho. E aí ele está agora se organizando para em agosto viajar. Então, mas ainda nem passaporte o cara tirou. Mas já passei todas as orientações do que ele precisa, deixa ele adiantar o lado dele para antes de fechar a passagem. Pelo menos já dei as orientações ali, o que ele precisa para os pets, As medidas de gaiola e tal, E, viajando com 3 pets. Então, vai ele e a namorada, mais 3 pets. Então, vai ter muita coisa aí para organizar, Além de passaporte, visto, Ele quer conseguir um visto de nômade digital, então tem que ir ainda atrás disso. Então, tem muito chão ainda para ele rodar, Temos outro cliente também de uma palestra que eu dei, que ele se interessou, ele está dando um curso em São Paulo todo mês, ele vai para lá, então ele já me passou o primeiro semestre todo, a gente já cotou, de janeiro até junho as passagens, já passou para ele as cotações, ele disse que também vai analisar para fazer o pagamento. Uma cliente de gestão, em que ela quer ir para Grécia, não, quer ir para a Europa, para Lisboa e Madrid com o marido, ali no mês de abril. Aí a gente, inclusive, teve na transferência da Smiles, teve na Black Friday, a gente já tinha levantado alguns voos para ela, mandou, o marido não gostou, aí hoje fui catei outros voos interessantes lá, com tarifa muito boa. Aí mandei, ela disse que vai sentar com o marido hoje para ver. O marido dela é meio chato, não gosta muito de viajar, e aí ela tá enchendo o saco dele. Como ela pagou a gestão, então eles têm que viajar para ter retorno, Então, ela agora tá lá falando para ele, se você não for viajar comigo, eu vou viajar sozinha. Aí estão discutindo lá, depois vão dar o retorno aí, se vão querer essas passagens ou não, Então, isso aí foi já uma demanda de cliente de gestão, Tem uma outra cliente de gestão também que está indo para a África do Sul, agora em janeiro, Ela pediu um tempo aí para cuidar de alguns pepinos pessoais e agora que quis retomar algumas coisas, Tive que está faltando vacina, Obrigatório vacina na África do Sul, Como ela vai viajar com a filha sozinha, Então ela precisa da autorização do pai para a viagem internacional. Então o pai precisa autorizar que a mãe viaje com a filha sozinha, Essa autorização tem que ser feita, registrada em cartório, e é uma autorização que precisa ser bilíngue, precisa ser em inglês e em português. Eu não sabia dessa informação. Eu consultei várias pessoas. Ela já veio com essa informação para mim, eu nunca tinha ouvido falar, não vi em lugar nenhum na internet, só que eu consultando algumas pessoas que já foram para lá e confirmaram que de fato. Então, isso é importante, você ter um network bom, no nosso ramo, porque
Eu consultei pessoas que já viajaram para lá e pessoas que já passaram por essa situação, e eles confirmaram que, de fato, precisa ser um documento em inglês e em português, né, para a África do Sul, né? E deu maior trabalhão para eu conseguir esse documento, mas um colega lá me mandou, então já resolvi. Agora estou preenchendo esse documento, um documento bem extenso, para depois eles irem no cartório e registrar, né? Esse documento só aceita com registro em cartório, não aceita GovBR, nem outro tipo de reconhecimento, certo? Um outro cliente de gestão também que vai agora para a Disney, né, com o filho em janeiro, pediu, como está indo um outro casal com eles, pediu para trocar o carro. A gente tinha feito a aluga do carro aqui com um parceiro nosso, e aí ele quer agora um carro para 7 pessoas, então a gente vai ter que cancelar essa reserva e refazer para comportar 7 pessoas. E ele também pediu para ele passar 3 dias em Nova York, né? Depois de ter comprado todas as passagens. Só que ele deu muita sorte. Quando foi olhar a reserva dele de volta, teve uma alteração no voo, e ele vai poder alterar para qualquer dia, qualquer hora, sem custo, né? Então, eles ficaram de sentar hoje de noite para definirem as datas que eles vão para Nova York, ou se de fato vão, né? Me pediram também as cotações, eles cotaram com outra pessoa os ingressos da Disney. Eu mandei as cotações aqui da nossa agência também, tá pau a pau, mesma coisa, e estão definindo aí com quem vão fechar. E também ela pediu uma cotação para a Grécia, que ela acho que vai fazer aniversário de casamento em abril, e aí quer ir com o marido lá conhecer a Grécia, que eles não conhecem. Então já mandei também essa cotação para eles viajarem no ano que vem. Para quem não sabe, eu sou também, né, co-apresentador de um programa de rádio aqui em Salvador. Um sábado por mês, a gente fala sobre milhas, né, em um programa de educação financeira que tem aqui numa rádio local chamada Cardeal FM, né, 106.1 FM, que para quem é de Salvador. E a apresentadora, né, que é colega minha, pediu uma cota que ela diz que todo mês de janeiro ela faz esqueci o nome. Ela se reúne, uma reclusão que ela faz da igreja dela, fica uma semana lá fazendo orações e tal, um ritual lá dela. E aí ela me mandou, que tem várias cidades que fazem esse processo, e ela me mandou, eu mandei para ela a passagem que estava mais em conta, que no caso foi Recife, e ela tinha alguns pontos da Livelo, pedi para ajudar ela com isso, e aí vai dar para dar uma barateada aí. Um voo estava R$ 1.100, com os pontos dela a gente vai conseguir reduzir para uns 600 e pouco. Uma série de passagens que eu emiti aí nesses últimos dias, não tinha lançado aqui no nosso controle para atualizar, né? Já atualizou, né? E aqui umas demandas pessoais. E, cara, hoje quando eu mandei para um cliente, eles têm ele tem 2 filhos que fazem intercâmbio. Ele já foi cliente de gestão, ele não renovou com a gente porque a empresa dele quebrou, né? Faliu, e aí ele não está em condição de fazer renovação com a gente. Mas continua sendo cliente da nossa agência, e ele pediu, né, que eu mandasse as passagens que eu já emiti, já tem mais de um mês, deles virem para passar as férias aqui, né, em São Paulo com ele. E aí, quando ele abre hoje as passagens, ele verifica que um dos voos estava com a data errada. E eu emiti, mandei ele conferir, ele deu ok, né? Mas aí a gente ligou lá para a companhia aérea, expliquei a situação, eles alteraram, né? Teve um custo lá, eles arcaram, e aí já foi alterado, já está tudo certinho, né? Mas foi uma demanda que também apareceu aqui hoje, né? Então é isso. Agora eu estou vendo se eu finalizo aqui a documentação da criança, né? Inclusive ela estava tendo dificuldade de tirar para quem não sabe, quando você vai viajar para países que exigem, né, principalmente a vacina de febre amarela, aquele cartãozinho que você recebe lá no SUS não resolve, né? Ou até em uma clínica particular. Esses dados têm que estar inseridos no seu SUS digital. Você tem que baixar ele no aplicativo Meu SUS e baixar
o certificado internacional de vacina. Só é válido esse certificado, né? E se a sua vacina não estiver registrada lá, aí você vai precisar procurar ou um posto ou a vigilância sanitária para fazer essa inclusão e você poder tirar o documento e apresentar quando for viajar, certo? Isso é um cuidado que vocês precisam ter para não achando que estão ali com aquela cadernetinha de vacinação, levar no dia do voo, vocês não vão embarcar, beleza? Então é isso. Então foram uma série de demandas aqui hoje, né? Vou aqui, daqui a pouco eu tenho uma aula aqui, né? As mentorias que a gente faz aqui na parte de milhas. Então hoje, inclusive, é sobre com um contador falando sobre essas mudanças, né? Que vão ter no ano que vem aí para todo mundo, né? Essa reforma tributária. E aí vai ter um contador especialista no mercado de milhas, né? Explicando, né, o que adequações nós vamos precisar fazer para não termos problema na frente, né? Essa é uma aula importante aqui para a gente e vou estar lá colado para pegar essas informações todas. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa rotina de hoje, né? Muita demanda, muita coisa. Vou aqui com a aula R19, até lá, falta aqui 1 hora ainda. Eu vou adiantando essa documentação da minha cliente para mandar logo para ela e já me livrar dessa pendência aí, que o documento é bem extenso. E ele é em PDF fechado, tive que baixar um programinha que edita PDF para conseguir, né, digitar tudo certinho e depois encaminhar para ela. Beleza? Ainda tem isso. Ela não manja nada de informática, né? E aí terminei pegando essa demanda, né? Apesar de ser obrigação dela preencher, porque eu sei que ela ia ter muita dificuldade e ela não entende nada disso. E aí eu já conheço meus clientes, então já peguei logo essa demanda para me livrar logo, porque se ficar lá, ficar me ligando toda hora, como é que faz isso, como é que faz aquilo, acho que é mais rápido eu pegar e resolver logo e se livrar disso aí. Beleza? Mas é isso. Essa foi um dia de rotina aqui na nossa agência, né? E com alguns clientes de gestão, né? Você viu que teve demandas aqui variadas hoje. E agora vou preparar para ter uma aula daqui a pouco, porque conhecimento não ocupa espaço. Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!